Pessoal, vamos começar a testar aqui o nosso equipamento. Me digam aí se a imagem está chegando legal, me digam se o som está bom. Vamos aguardar o pessoal começar a entrar e vocês já podem ir respondendo aí. Vamos já dar continuidade aqui ao programa Nossa Herança Batista, episódio número 3 nessa noite. Francisco Paiva já entrou, boa noite, Francisco Paiva. Como é que está o som por aí, Francisco Paiva? Está tudo ok? Rogério Brilhante, som ok. Muito bem, pessoal. Já vamos começar, vamos dar apenas alguns minutinhos, Aqui o som está ótimo, imagem também, que beleza. Então, que bom que as coisas estão fluindo bem aqui no nosso programa, né? na nossa programação. Boa noite, Davidson Basílio. Dando boa noite aqui para o pessoal. Nós estamos devolvendo aí o boa noite para o Davidson. Já vamos estar aqui iniciando o programa dessa noite, que tem um tema muito interessante, que é o calvinismo dos batistas brasileiros, né? Vamos tratar sobre esse tema já. Vamos já observar como os batistas no Brasil eles estão muito ligados a toda essa doutrina da predestinação e ao calvinismo clássico, calvinismo da Reforma Protestante. Tá entrando mais gente aí, vamos lá. Márcia Lima, boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz, Márcia Lima. Edna diz, boa noite, amados irmãos, graça e paz. Bárbara Luiza, boa noite. Marcos Custódio, boa noite, graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal do CHTB, o canal no YouTube, que transmite o programa Nossa Herança Batista todas as segundas-feiras, a partir das 20h30. Sempre é um privilégio, é um prazer muito grande receber todos vocês e transmitir para vocês um pouco de conteúdo sobre os batistas, especialmente sua história e a sua teologia, além das informações que nós apresentamos a cada programa, indicações de livros. Hoje temos algumas indicações de livros excelentes para vocês, mas também notícias, trazemos notícias para vocês, notícias que estão acontecendo no Brasil. Vamos começar o nosso programa dentro de 1 minuto, nós vamos iniciar para valer. Tem mais gente entrando, Salatiel Araújo Ramos, som e imagem perfeita. Muito bem, Salatiel, Deus abençoe a você que tem acompanhado o nosso programa semanalmente e já há muito tempo acompanha o CHTB Marcos Paixão. Que Deus abençoe sua vida. Nós já estamos aqui com o pessoal entrando. Pessoal, quem está chegando, quem ainda não está inscrito no canal, por favor, aproveita, se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para outras pessoas. Você pode apresentar o canal do CHTB aos seus amigos, compartilha esse link agora para que as pessoas possam assistir essa live, manda nos grupos que você faz parte. Isso é muito rápido. Você toma o link, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram, agora publica na tua rede social, no Facebook, para que as pessoas possam assistir junto com você e aprender mais sobre os batistas aqui no Brasil. O programa de hoje é um programa muito especial, porque nós vamos acabar com alguns mitos que prevalecem no meio dos batistas. E nós vamos hoje mostrar que isso, na verdade, é pura falácia e que não deve persistir no nosso meio. Isso deve persistir no mundo dos ignorantes, mas no mundo daqueles que estão conhecendo a documentação, conhecendo a sua identidade, as suas raízes, estas coisas não podem ser aceitas de modo nenhum. Então, aproveite esse momento, né? Se inscreva aqui no canal do CHTB, convide seus amigos para se inscreverem no canal do CHTB e compartilhe o link aqui no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Convide as pessoas que você conhece, que fazem parte aí da sua rede social, para que elas assistam esse programa junto com você, junto conosco. Eu também quero convidá-los, pessoal, a participar do nosso chat. Você pode colocar a sua pergunta, eu vou estar respondendo todas as perguntas do chat,
Então, você pode colocar sua pergunta aqui, nós vamos estar lendo o seu comentário no final e vamos estar respondendo, tirando as dúvidas do pessoal, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida, se tiver alguma coisa em mente que você queira perguntar sobre o ponto que estamos tratando, coloca aqui, aproveita essa oportunidade de hoje que nós vamos estar respondendo todas essas questões hoje para vocês. Pastor Jackson Castro, boa noite, a paz do Senhor a todos. Francisco José de Oliveira, boa noite, irmãos. Zaqueu Lima, graça e paz, já compartilhando. É isso aí, Zaqueu, compartilhe o nosso link. Você que está aí nos ouvindo agora, compartilhe o link para que esse programa atinja muita gente. Olá, pastor Marcos, é o Guia RPS. Olá, pastor Marcos, aqui é o pastor Neto Alves. Estou ligado na live, ansioso para ver minha pergunta respondida. Pergunta aí, nós vamos responder logo mais. Pastor Jackson, IBR Sete Lagoas, está aí os nossos irmãos da Igreja Batista Emanuel de Sete Lagoas. Francisco Oliveira, irmãos da Igreja Batista Maranata, muito bem. Simone Araújo Brilhante Ramos, boa noite, Simone. Iranilde Gomes, X, boa noite. Rosana Lopes, paz do Senhor. Pessoal que está entrando, nós estamos agora começando o terceiro episódio do programa Nossa Herança Batista. É um prazer receber todos vocês, é um prazer mais uma vez estar com vocês. E como sempre, nós vamos começar com o nosso hino, Castelo Forte, hino do reformador Martinho Lutero.
Tá aí, pessoal, o hino maravilhoso de Martinho Lutero, o reformador alemão, que cantou esse hino, compôs esse hino, e há praticamente 500 anos, nós, o mundo reformado, vem cantando essa música que tem uma história de vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as trevas, o hino Castelo Forte. Bom, pessoal, eu quero lembrar a vocês que este programa ele vai estar disponível também em podcast. Você pode acessar o site www.chtb.com.br. Você vai encontrar os outros 2 programas gravados também no formato podcast. E esse programa, amanhã à noite, já estará disponível também no formato de podcast. Tem uma novidade no formato de podcast, porque o programa ele é editado. Então, ele recebe uma sonoplastia que vai deixar o programa mais divertido também para ouvir, mais gostoso de ouvir. Então, nós vamos cortando ali algumas coisas desnecessárias, alguns ruídos desnecessários, algumas pausas desnecessárias, e formamos ali um podcast de alta qualidade. O primeiro programa, ele está bruto, ele não tem edição, mas o programa 2 da semana passada já pode ser ouvido na nossa plataforma de podcast lá no site do CHTB, e esse programa também vai estar disponível em podcast já a partir de amanhã. Então, você pode tanto acessar o nosso programa aqui no YouTube, ele também está gravado, ele fica disponível na íntegra com o YouTube, aqui no YouTube, com todos os comentários de vocês, com as coisas que vocês estão aí comentando, ou, se preferir, ouvir em podcast. Podcast você pode baixar também e ouvir aí em qualquer lugar o áudio do nosso programa. Pessoal, eu quero mandar um abraço especial essa noite para o nosso irmão Josemilson, que está no Maranhão. Josemilson é o responsável, o arquiteto do site do CHTB, ele que projetou todo o site, ele que fez ali todo o desenho e é responsável por toda a tecnologia por trás do site do CHTB. E eu quero aqui parabenizar o Josemilson, porque o trabalho dele é realmente um trabalho de primeira. Então, se você está querendo produzir um site para algum projeto que você tenha, ou para a igreja, ou qualquer outra coisa que você tenha em mente, procura o Josemilson, o endereço dele está lá no site do CHTB, você vai ver que tem uma bolinha com o símbolo do WhatsApp toda hora te perseguindo, aquele ali é ele perseguindo você. Então, clica lá, se você tem interesse em encomendar algum trabalho na área da informática, o Josemilson vai resolver isso. Então, um grande abraço para você, querido irmão Josemilson, que Deus te abençoe. Bom, eu tenho algumas notícias para trazer para vocês aqui na noite de hoje. A primeira notícia é sobre o Seminário Batista Confessional do Brasil. Eu preciso lembrá-los que as matrículas do Seminário Batista Confessional do Brasil estão abertas. Nós estamos com promoções especiais agora no mês de abril. Tivemos uma promoção muito boa no mês de março, mas temos uma promoção também muito boa no mês de abril. Quem se matricular no seminário agora no mês de abril vai receber um desconto muito especial. Então, se você quer estudar teologia, se você tem vocação para o ministério pastoral, o nosso seminário, o Seminário Batista Confessional do Brasil, está de portas abertas. Eu quero lembrar que o Seminário Batista Confessional do Brasil, ele tem uma parceria com o Covenant Baptist Theological Seminary, o maior seminário batista reformado dos Estados Unidos, presidido pelo Dr. Samuel Waldron, e tem ali uma grade de disciplinas. Todas as disciplinas que estão no Covenant serão aplicadas aqui no Brasil. E os professores do Covenant serão os professores que virão ao Brasil e virão dar aula aqui no nosso seminário. Então, você tem uma oportunidade ímpar de estudar com os grandes professores batistas que escrevem os livros que nós lemos, escrevem os livros que são recomendados nos seminários. Você agora tem a oportunidade de estar cara a cara com esses homens de Deus e poder estudar com eles. Então, não perca essa oportunidade, porque isso é uma dádiva muito grande de Deus para os brasileiros. O seminário começa no mês de agosto. As primeiras turmas começam a receber aulas no mês de agosto. A primeira turma vai se reunir em São Paulo, na cidade de Francisco Morato,
na Igreja Batista Reformada, pastoreada pelo meu irmão Josué Meninel, ali na cidade de Francisco Morato. Então, pessoal, corra, faça a sua inscrição, entra no site do seminário, www.sbcb.com.br. Procura lá os recursos necessários e faça a sua inscrição. O seminário oferece o curso de teologia para a formação pastoral, mas oferece também um mestrado em teologia batista reformada, Master of Arts in Baptist Reformed Theology. Então, aproveite essa grande oportunidade que você está recebendo de Deus. É o Senhor quem está trazendo tudo isso aqui para nós, os brasileiros. Pessoal, eu também quero aproveitar essa oportunidade e trazer mais uma notícia importante. O Founders Ministries, que é um ministério americano chamado Os Fundadores, esse é um ministério que tem talvez 20 anos, ou assim, que está atuando de maneira muito mais presente, mas ele já existe há mais tempo. O Founders Ministry, ele tem oferecido gratuitamente, se você quer informação para quem fala inglês e tem facilidade com o idioma, está aprendendo o idioma, o Founders Ministries está oferecendo todos os exemplares do seu jornal de teologia, o Founders Journal, que é uma revista teológica com muitos artigos sobre a confissão de fé, artigos de teologia, artigos históricos. Gente, aqui nós temos um verdadeiro tesouro de informação. Então, se você tem interesse, se você tem alguma familiaridade com o inglês, eu quero indicar a você esse site, entra nesse site, eu vou colocar aqui nos comentários, daqui a pouquinho, o endereço do Founders para vocês entrarem lá e baixarem esse material gratuito em PDF. São todos os jornais, olha, isso aqui são anos de publicação. São todos os jornais do Founders disponíveis para download gratuito, tá? A edição última que aparece disponível, no caso a mais recente, é uma edição que fala sobre raça e racismo. Esse aqui é o título da capa, eu estou traduzindo para vocês. Raça e racismo, perspectivas bíblicas e históricas. Então, é uma edição que vai tratar desse tema importante, né, que é o racismo, e vai trazer muita coisa interessante ali para vocês. Então, aproveita, entra no site do Founders, baixa esse material gratuito. Eu não sei até quando isso vai estar disponível, pode ser que eles fechem isso depois, mas se você correr, ainda vai dar tempo de você ter todo esse tesouro de material aí nos seus arquivos, né, na sua biblioteca. Agora, eu também quero falar aqui sobre um projeto muitíssimo importante para os batistas brasileiros. É uma rádio que foi desenvolvida na web, ela funciona na internet, então as pessoas podem acessar essa rádio. A rádio é denominada Pela Fé Web, Rádio Pela Fé Web. O idealizador desse projeto é o pastor Rogério Brilhante, um grande abraço para o pastor Rogério, também é um grande amigo nosso aqui no CHTB. Pastor Rogério, com a sua família, seus irmãos, eles têm acompanhado o projeto do CHTB desde o princípio, desde o começo, e tem sido ali um ombro amigo para muitas ocasiões. Então, eu fiquei muito feliz quando tomei conhecimento desse projeto da Rádio Pela Fé Web. É uma rádio que está aí disponível 24 horas, com pregações, disponível com música de qualidade, né, com muitas informações importantes que estão ali na programação. A programação da Rádio Web é disponibilizada diariamente, então, se você tem acesso às redes sociais do pastor Rogério Brilhante, ele está ali diariamente, todos os dias, colocando a grade que vai ser exibida durante o dia, e ele faz isso todos os dias, horários com pregações, palestras, estudos bíblicos. Pessoal, é uma iniciativa louvável e muito importante para os batistas reformados no Brasil. Essa rádio não é restrita só aos batistas reformados, claro. Isso aqui é uma rádio cristã, sobretudo uma rádio que leva o nome do Senhor Jesus Cristo adiante, com muitas informações valiosas. Mas é uma iniciativa de batistas reformados. O pastor Rogério é pastor de uma igreja batista reformada.
Eu gravei aqui um áudio com o pastor Rogério, eu vou agora exibir para vocês esse áudio, vou apresentar para vocês esse áudio, vocês ouvirem aí as palavras do pastor Rogério acerca desse projeto tão importante que é a Rádio pela Fé. Então vamos já ouvir aqui o pastor Rogério, tá bom, pessoal? Escutem o áudio com atenção. Pastor Marcos Paixão, graça e paz aos demais irmãos que acompanham o canal, assistem o canal Nossa Herança Batista. Eu sou o pastor Rogério Brilhante, estou à frente da Congregação Batista Reformada de Delmiro Gouveia, no sertão alagoano. Nós somos filhos da Igreja Batista Emanuel Reformada de Petrolândia, Pernambuco, e nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689. Obrigado ao pastor inicialmente, pastor Marcos, por nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre a Rádio pela Fé Web. E surgiu da necessidade, inicialmente a necessidade pessoal de ter à disposição, né, uma rádio que pudesse ouvir músicas cristãs edificantes e também sermões, palestras, uma palavra que apresentasse as doutrinas da graça de Deus. Nós éramos ouvintes da radioreformada.com e por algum motivo ela deixou de funcionar, e nós vimos nisso uma oportunidade de ofertar esse tipo de conteúdo de forma diversificada, né, para irmãos e amigos. Então, reunimos a nossa família, apresentamos o projeto, que foi abraçado por todos, porque teria que funcionar, né, e está funcionando com estrutura e recursos 100% familiar. Então começamos a fazer uma pesquisa sobre como funciona a rádio e tudo mais, as permissões, e tivemos a grande ajuda do pastor Clóvis e do irmão Gilmar, lá da Igreja Batista de Ipupiara, e assim fizemos o cadastro da Rádio pela Fé Web. Partimos para montar uma base inicial, né, comportasse uma programação diversificada, e a nossa primeira transmissão ocorreu em agosto de 2020, e desde lá, pela graça de Deus, temos transmitido ininterruptamente 24 horas por dia. O lema da nossa rádio é edificando a igreja e expandindo o reino de Deus. E o nosso cotidiano, irmãos, é a nossa programação, né? Começa às 7 da manhã, com o devocional diário Charles Spurgeon. Às 8 horas temos conteúdo direcionado às mulheres, procuramos trazer esse tipo de conteúdo, como idolatria feminina, discipulado, como enxergar a Cristo no dia a dia. Às 9 temos o devocional Promessas Preciosas. Às 10 temos uma palestra. Às 12, palestras ou estudos em determinados livros, como o de Provérbios, que trazem 70 lições trazidas pelo pastor Paul Washer. Às 14 horas procuramos trazer conteúdo bíblico mais voltado para os jovens, como a temática como design inteligente, vida cristã. Às 16 e às 18 horas temos meditações de cerca de 20 minutos, cada trazido por um pastor. Às 20 horas nós transmitimos um sermão, fechando a grade de programação. Agora a rádio fica 24 horas no ar, 7 dias por semana, tá certo? Das 7 da manhã às 8 da noite, nós lançamos essa grade, e nos intervalos temos músicas evangélicas selecionadas. Como falamos, nossa mão de obra é inteiramente familiar. Temos Ruth, a caçula com quase 9 anos, Abraão com 15, Ramon com 20, todos operam e lançam essa grade, e gravam as vinhetas, né, e os spots da programação, coloca e tira a programação durante todo o dia. Simone, minha esposa, é a responsável pela divulgação da programação pelas redes sociais, usa o Instagram, Facebook, WhatsApp, e talvez a maior consumidora de conteúdo. Então, nossa estrutura é familiar, é simples. Permitindo Deus, nós desejamos melhorar no futuro, com equipamentos especializados para home studio, podcast, essas coisas. Então, nossas músicas são selecionadas, nós tocamos gêneros e estilos musicais variados, como o Grupo Elo, Guilherme Quer Neto, Vencedores por Cristo, Logos, Projeto Solo, a Banda Dort, Expresso Luz, Estênios Márcio, Céu na Boca. Temos o Projeto Os Puritanos, com os Salmos, João Alexandre, Eduardo Mano, e muitos outros, além de compositores, né, bandas também que cantam em inglês e em espanhol. Nós temos algumas novidades, estamos projetando aqui gravar algumas frases impactantes, frases de reflexão de autores clássicos e contemporâneos também, como Agostinho, Spurgeon, Calvino, José Marbessa, Piper, Hernandes, Paul Washer. Nós pretendemos lançar logo em breve algumas entrevistas com temas relevantes. O pastor Marcos Paixão certamente deve ser um dos primeiros, ou o primeiro, a gravar essa entrevista, dependendo da sua disponibilidade. Audiobooks, pretendemos gravar também alguns livros para divulgar na rádio.
e já estamos selecionando alguns podcasts produzidos pelo CHTB. Graças a Deus, temos tido um feedback muito positivo de irmãos que têm sido confrontados, né, para viverem de acordo com o padrão divino, ouvindo as palestras, né, e os sermões, e também têm desfrutado das músicas. Nós agradecemos imensamente ao excelente trabalho dos canais na internet, do Ministério Fiel, Diego Urbano, Josemar Bessa, de onde nós garimpamos esses preciosos materiais. Agradecemos a todos os pastores e demais irmãos que nos enviam e que autorizam suas produções, e ao pastor Marcos Paixão pela excelente oportunidade de divulgar a rádio e torná-la bem mais conhecida, que nosso desejo maior é glorificar a Deus com esse trabalho. Seguem aí algumas vinhetas da nossa rádio, que Deus abençoe a todos os irmãos. Rádio pela Fé Web, onde você encontra edificação, exortação, aconselhamento e encorajamento para a sua vida. Rádio pela Fé Web, onde você ouve músicas cristãs, meditações, dicas de livros e pregações. Rádio pela Fé Web, edificando a igreja e expandindo o reino de Deus. Tá aí o conteúdo da Rádio pela Fé Web, do nosso querido pastor Rogério Brilhante, ele que é o responsável por esse projeto. Pastor Rogério, meus parabéns pela iniciativa. Essa rádio é uma rádio que vai ajudar muito as pessoas a conhecerem mais sobre o reino de Deus, porque tem uma programação muito rica, como você acabou de apresentar. Pode ajudar muito as pessoas que estão no trabalho, que estão na sua casa. Aproveitem, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo agora, assistindo esse programa, acessem a Rádio pela Fé Web. Eu vou pedir que o pastor Rogério Brilhante coloque aqui nos comentários o link com o endereço da rádio, para que as pessoas possam acessar, clicar. Coloca logo ali para que a rádio seja todos os dias, você possa acessar e ouvir a programação da rádio, enquanto você trabalha, enquanto você está no seu lar, enquanto você está fazendo alguma coisa no seu computador, no seu celular, põe aí para tocar a Rádio pela Fé. Essa rádio certamente é uma das grandes iniciativas que nós temos aqui no Brasil nos últimos anos. É uma rádio muito importante e, como eu disse, aqui, se esses canais forem divulgados, se vocês divulgarem esse conteúdo, todo esse material, todo esse trabalho vai chegar muito longe. As pessoas vão ouvir essa rádio, vão ouvir o nosso programa, vão assistir o nosso programa em toda parte do planeta. Tem brasileiro ou pessoas que falam o nosso idioma que estão aí nos 4 cantos da terra. Eu recebo mensagens constantemente de pessoas que estão fora do país. Hoje, conversei com um irmão nosso que está na Suécia. Conversei com irmãos que estão na Inglaterra, irmãos que estão no Peru. Então, todas as pessoas que falam português poderão ter acesso a um bom conteúdo se esses links começarem a serem compartilhados. Então, põe o link da Rádio pela Fé para compartilhar, põe no seu stories, no Instagram, põe no Facebook, pede as pessoas para ouvirem a rádio. Então, se nós tomarmos esse tipo de iniciativa, eu tenho absoluta certeza que a mensagem do Evangelho do Senhor vai chegar muito mais longe, tá bom? Pessoal, hoje no nosso programa nós temos um assunto importante para discutir aqui. Os batistas no Brasil e a doutrina da predestinação. Daqui a pouquinho eu vou tratar com vocês sobre esse tema. Eu quero apresentar para vocês algum conteúdo que vai ajudar a elucidar essa questão toda em torno do calvinismo. As pessoas, muitos batistas perseguem aqueles batistas que são calvinistas. Eu passei por isso na pele, pessoal. Eu sei o que eu estou falando aqui. E eu tenho visto pessoas que são calvinistas serem perseguidas na Igreja Batista. E eu também quero frisar que a maioria das pessoas que perseguem batistas calvinistas, na verdade, fazem isso por pura ignorância. Elas acham que estão fazendo um serviço para o reino de Deus, mas, na verdade, não conhecem a própria história da denominação, que pertencem, que fazem parte, e acabam tomando atitudes extremas ao ponto de perseguirem aqueles que fundaram a própria denominação no país.
Então, eu quero falar com muitos detalhes logo mais acerca desse tema, mas primeiro, eu quero mais uma vez pedir a você que compartilhe o link da nossa live com seus amigos aí pelo WhatsApp, convide as pessoas para virem aqui, para participar, para assistir o nosso programa, manda o link pelo Telegram, coloca o link no seu Facebook. Não esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal do CHTB, no YouTube. Nós estamos quase atingindo 2.000 pessoas, falta muito pouco, né? Acho que 150 pessoas por aí. Então, se nós conseguirmos compartilhar esse conteúdo e levar os nossos irmãos a se inscreverem nesse canal, logo, logo nós vamos estar atingindo um patamar com muitas pessoas podendo ter acesso a esse conteúdo que o CHTB disponibiliza. Não apenas as nossas lives, o CHTB disponibiliza vários trechos de aulas do CHTB aqui no YouTube. Além dos podcasts do CHTB, que estão também no formato de vídeo. Então, o conteúdo que está aqui no YouTube é um conteúdo muito rico, produzido aqui no CHTB, que você pode ter acesso, e muitas pessoas podem ter acesso se você compartilhar, se inscrever e levar as pessoas a conhecerem este canal aqui no YouTube. Pessoal, aonde você encontra o CHTB? Você encontra o CHTB, primeiro, aqui no YouTube. Então, digita aí no YouTube, na barra de pesquisa, CHTB Marcos Paixão, você vai encontrar o nosso curso lá, no nosso canal, lá no CHTB. Você encontra o CHTB no Facebook. Nós temos duas contas. Nós temos uma página pública, você pode se inscrever na nossa página, seguir a página, ter acesso ali às informações que nós postamos diariamente, ou você pode também pedir amizade na nossa conta do CHTB no Facebook. Muita gente pensa que são duas páginas, na verdade é uma conta e uma página. E isso aconteceu porque as aulas do CHTB inicialmente eram transmitidas pelo Facebook através da conta que nós criamos para o CHTB. Mas agora as lives estão no nosso site, as aulas estão no nosso site, e a conta, nós não extinguimos a conta, decidimos deixar a conta ali e postamos conteúdo ali no Facebook também. Você encontra o CHTB no Instagram, estamos lá no Instagram, então siga o CHTB no Instagram, veja o nosso conteúdo, nossas fotos, nossos vídeos que estão lá no Instagram. Estamos também no Twitter, se você tem Twitter hoje é uma ferramenta muito utilizada, então nós estamos lá no Twitter, estamos postando conteúdo no Twitter. Siga o CHTB nas redes sociais, pessoal. Além disso, você pode ser também parte dos nossos canais, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Nós temos ali grupos do CHTB, você pode pedir para participar. Será um grande prazer e privilégio ter você conosco nesses canais. Bom, agora eu quero falar um pouquinho também dos dois cursos que o CHTB oferece para você. Nós temos o primeiro curso, As Lições de Spurgeon aos seus alunos. Esse é um curso que fala sobre a pregação de Charles Spurgeon e a teologia pastoral de Charles Spurgeon. É um curso voltado para pregadores da palavra de Deus, para pastores ou para aqueles que almejam o pastorado. Agora, qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo. Talvez você não queira ser pastor, não seja pastor, não tenha interesse em ser um pastor, mas deseja estudar sobre o assunto, conhecer mais sobre isso, conhecer mais sobre o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, sua pregação, os conselhos que Spurgeon deu aos seus alunos na sua escola de pastores. Esse curso ele é todo baseado na teologia de Spurgeon, na homilética de Charles Spurgeon. Então, você quer saber como Spurgeon pregava, quais eram os pontos que Spurgeon observava na pregação, como ele se preparava para a pregação, que conselhos ele deu para jovens pregadores, jovens pastores. Assine esse curso. Você pode adquirir o curso inteiro ou pode adquirir os módulos do curso separadamente. O curso está com a primeira parte concluída. O curso inteiro são 28 aulas. Nós já temos 20 aulas gravadas. A segunda parte vai começar a ser apresentada no mês de julho desse ano. Então, o curso inteiro são 28 aulas. Restam 8 aulas a serem gravadas e apresentadas ao pessoal. Mas as 20 que estão ali disponíveis, você já tem acesso tranquilamente. O nosso outro curso é o carro-chefe do CHTB.
é o curso de História e Teologia Batista. Esse curso vai ao ar semanalmente, toda semana uma nova aula disponível para você. Nós já estamos hoje com 123 aulas somente desse curso, o curso de História e Teologia Batista. Hoje mesmo, no site do CHTB, uma nova aula já está disponível para o pessoal, os nossos assinantes. O custo desse conteúdo todo, pessoal, é somente R$50 por mês. Então, você assina o curso pagando R$50 mensal, você vai ter direito a essas 123 aulas que já estão lá, com os mais variados assuntos sobre teologia e sobre história dos batistas, e vai ter acesso a uma aula nova por semana. Então, é muito conteúdo disponível, é muita coisa que o CHTB está oferecendo para você. Agora, se você não é assinante do CHTB, se você apenas quer aprender, visitar, não quer fazer os nossos cursos, mas tem desejo de aprender mais alguma coisa, olha, nós temos muito material gratuito no nosso site. Além do que está disponível lá no YouTube, nós temos também material gratuito no nosso site. Você pode, por exemplo, acessar, baixar a nossa revista do CHTB, o nosso boletim. Semanalmente, você vai ficar sabendo o que aconteceu do CHTB naquela semana. Qual foi a aula apresentada, um resumo da aula é apresentado ali para você. Você vai saber quais podcasts novos entraram nos nossos canais e um resumo de cada um dos podcasts, dos conteúdos. Nós temos hoje 3 programas de podcast. Esse aqui, Nossa Herança Batista, e temos 2 programas especiais. O primeiro, Trecho CHTB, que são pequenos recortes das aulas que nós apresentamos semanalmente, e o outro programa é o programa mais novo do CHTB, chamado 1689, Reflexões Teológicas e Pastorais. Então, acessa lá o nosso conteúdo, que você vai estar por dentro de tudo. Também o nosso boletim apresenta o que está sendo postado semanalmente no nosso canal no YouTube. Olha, a nossa revista dessa semana, ela teria que ter sido levada ao ar hoje, mas tivemos uma pequena falha aqui, não foi possível, mas amanhã, ou mesmo mais tarde, hoje à noite ainda, o número 10 do nosso boletim CHTB vai estar disponível para vocês. Nós já temos 10 boletins, você pode baixar todos eles gratuitamente, artigos, muito material ali disponível para você, tá bom? Pessoal, eu quero, por último, fazer um anúncio aqui do 3º módulo do CHTB. Esse módulo é um módulo pequeno, é um módulo que tem apenas 2 aulas. Esse módulo, ele está no valor promocional, ele está custando R$40. Você entra no nosso site, você pode comprar esse módulo por um valor muito abaixo, R$40, por 2 aulas muito importantes. Esse módulo, ele trata sobre, o título do módulo é Crítica à História dos Batistas segundo a Convenção Batista Brasileira. Bem, esse material que está aqui disponível, são 2 aulas onde eu vou apresentar as falhas na perspectiva histórica que a Convenção Batista Brasileira tem sobre os batistas reformados, sobre os batistas no Brasil e no mundo todo. Então, eu vou trazer para vocês, nessas 2 aulas, todos os pontos de falha onde os batistas no Brasil e na CBB estão equivocados ao apresentar a história dos batistas. É um módulo importante para quem quer entender e conhecer o movimento batista no Brasil e conhecer também esse problema que está na CBB. Eu quero, inclusive, deixar aqui registrado que já por 2 vezes eu enviei e-mail à CBB, pedindo à CBB que corrigisse aquele artigo, porque ele está cheio de falhas, cheio de erros. Eu vou entrar aqui no site da Convenção Batista Brasileira para vocês, e vou ler aqui para vocês esse conteúdo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou aqui no site da Convenção Batista Brasileira. Nessa parte do site, chamado Nossa História, tá? Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Pronto, está aqui. Essa aqui é a capa do site da Convenção Batista Brasileira, pessoal. Você vai entrar aqui no... Deixa me ver aqui.
Pronto, tem um menu aqui em cima. Clica no menu. No menu você vai encontrar... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Institucional. Clica em institucional. Lá embaixo você vai encontrar uma abinha com o nome Nossa História, aquela que eu estava lá. Clica em Nossa História. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vai cair nessa página aqui. Quem está olhando pelo celular vai cair nessa página. Nossa História. Quem somos como Batista? Você vai ler isso aqui. Eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, claro, mas eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas, né? Eles vão mostrar aqui vários temas, vários pontos, né? Onde eles vão apresentando a história dos batistas e as missões, depois os batistas e a educação. Eles vão aqui contando a história, lutas e problemas. A convenção é um fator de convergência e de união. A Convenção Batista Brasileira comemorou 110 anos em 2017. E então eles vão contando a história da denominação batista no Brasil e no mundo. Agora, tem um detalhe aqui. Tem um tópico chamado Considerando as Raízes Doutrinárias. E aqui eles vão, então, começar a apresentar a história dos batistas, passando pela Reforma Protestante. Na verdade, eles começam antes da Reforma. Sugere muito a ideia de um sucessionismo batista, uma doutrina que foi muito pregada no Brasil. Então, eles vão contando essa história, passam pela Reforma, vão aí adiante para o ano de 1608, com os batistas gerais. Veja, olha, isso aqui é um problema gravíssimo. Nesse parágrafo, eles dizem o seguinte: John Smith batizou-se por imersão e, em seguida, batizou os demais fundadores da igreja, constituindo-se, assim, a primeira igreja organizada, tendo como espelho as doutrinas do Novo Testamento, inclusive o batismo por imersão mediante a profissão de fé em Jesus Cristo. Olha, isso aqui é uma falha grotesca, porque John Smith não foi batizado por imersão, ele não se batizou por imersão. O John Smith não conhecia a imersão. O batismo de John Smith, de fato, ele se batizou, foi um batismo por aspersão, a fusão, derramando água sobre a cabeça. E ele fez isso com os outros membros desta igreja aqui holandesa. Então, tem muitas falhas. Essa aqui só foi uma pequena que eu estou mostrando para vocês. O Zaqueu Moreira, que é um pastor batista brasileiro, escreveu e corrigiu essa falha que vinha sendo propagada no Jornal Batista, e aquilo ali repercutiu muito na época, mas ele venceu, porque ele é um bom historiador, e ele apresentou muitas evidências históricas, mas a coisa nunca foi mudada aqui no site da Convenção Batista Brasileira. Está escrito aqui, é uma mentira. John Smith não foi batizado por imersão. Ele foi batizado por afusão, ele se batizou por afusão. Mas a coisa continua. Eles vão falar sobre a história dos batistas no Brasil e no mundo. E aqui tem muito mais coisa para a gente comentar, né? Que é muita falha. Aqui tem muita... A pessoa que escreveu esse texto aqui, eu não sei quem foi que escreveu, mas das duas umas, a pessoa ou ela é muito ignorante na questão histórica, ou há realmente uma má vontade de falar a verdade acerca dos batistas aqui nesse texto. Então, eu já pedi na convenção, através de e-mail, solicitei, mostrei as evidências de que o que está aqui não está correto. Essa não é a história dos batistas. Os historiadores batistas brasileiros, como José Reis Pereira e outros, escrevem nos seus livros a história dos batistas, mas essa história não vem para cá, para o site da convenção. Ela é omitida, ela é contada de uma maneira que leva o indivíduo a pensar que a história seguiu um caminho diferente do que realmente ela seguiu. Então, tem muitos problemas aqui nessa página da CBB que fala sobre a história dos batistas, a nossa história, conforme eles apresentam aqui, tá bom? Então, nesse módulo 3 do CHTB, eu vou estar falando sobre isso, eu vou estar lendo esse texto aqui e vou estar apresentando para vocês com riqueza de detalhes os problemas desse texto da CBB. E já há quase 4 anos eu escrevi um e-mail para a CBB apontando as falhas e sugerindo correções a esse texto, mas isso nunca foi feito. Nunca nem obtive resposta da CBB quanto a isso. Bom, pessoal, então, já que começamos a falar
dos batistas no Brasil, eu quero falar com vocês hoje à noite sobre esse ponto, que é os batistas no Brasil e a doutrina da predestinação. Quando a gente fala de doutrina da predestinação, estamos falando do calvinismo, em outras palavras. Os calvinistas sempre defenderam a doutrina da predestinação, em que Deus soberanamente escolhe os seus eleitos por sua livre determinação e graça, e esses homens, num determinado momento da história, da sua existência, eles são chamados pelo Espírito do Senhor a crer em Jesus Cristo, e creem de fato em Jesus Cristo, porque o destino desses homens é a vida eterna. Eles foram predestinados para a vida eterna. Eles não podem não ser chamados salvos, porque eles foram predestinados para a vida eterna. E muitos batistas não aceitam essa ideia. Primeiro, eles começam a discutir a ideia de que os batistas nunca foram calvinistas. E aí, quando começam a examinar a história dos batistas, como fizemos na semana passada, começamos a ver que os batistas eram calvinistas duríssimos. As suas confissões de fé estão todas aí, a primeira confissão, a segunda confissão, e como eu disse na aula passada, eu estou me referindo não aos batistas gerais, mas aos batistas particulares, o grupo que veio e fundou a Convenção Batista dos Estados Unidos, o qual enviou mensageiros missionários para o Brasil. A Convenção Calvinista Batista Americana foi a convenção que enviou missionários para o solo brasileiro, por mais de uma vez. Agora eu quero mostrar para vocês que os batistas que vieram para o Brasil realmente eram calvinistas. Foram homens que defenderam a doutrina calvinista e a pregaram. E mais do que isso, vocês vão ver isso aqui agora. Eu gostaria de ter tempo hoje para tomar esse documento da CBD e examinar junto com vocês em detalhes, como eu faço nas minhas aulas. Mas, infelizmente, o programa é muito rápido. Mas eu vou trazer algumas informações que vai ajudar muito você a entender esse dilema e saber que negar o calvinismo é a verdade, é uma falácia. Você precisa entender pela história que os batistas são calvinistas. Então, vamos lá. A Convenção do Sul dos Estados Unidos foi a convenção que mais tarde criou o Seminário de Louisville, que é o Seminário Teológico Batista do Sul dos Estados Unidos, que até hoje tem a sua declaração do resumo dos princípios, e essa é uma declaração de fé calvinista, em que todos os professores precisavam assinar essa declaração para serem admitidos no quadro de professores da instituição. A Convenção do Sul foi fundada por pastores batistas calvinistas, todos eles defenderam essa mesma doutrina. Isso aqui é tão claro como a luz do sol, gente, é tão claro como a água cristalina. Não há como negar esses fatos, porque por todo lugar que você examinar, você vai encontrar, nos escritos desses homens, etc., em todo lugar você vai encontrar isso. E foram estes homens que decidiram enviar ao Brasil missionários. Isso é uma história muito interessante, se liga, de certa forma, a Inglaterra e os Estados Unidos aqui no Brasil. Por que liga a Inglaterra? Porque no final do século XVIII, os batistas calvinistas da Inglaterra enviaram o missionário William Carey para as Índias, para que ele, então, pregasse o evangelho do Senhor Jesus ali no meio daquele povo indiano, e ali a luz de Cristo começasse a brilhar no meio das trevas, da ignorância que havia naquela cultura indiana. E o Carey foi lá como um batista calvinista e pregou por muitos anos. A iniciativa de Carey foi tão louvável que ela acabou despertando o coração de muita gente em todo lugar. Nos Estados Unidos, muitos batistas, congregacionais, presbiterianos, tiveram seu coração tocado para realizar missões. Especialmente os congregacionais enviaram vários missionários para as Índias. Influenciados por William Carey, começaram a estudar a questão do batismo. Muitos destes homens acabaram reconhecendo que os batistas estavam certos quanto à ideia da imersão e do credobatismo, e passaram a ser batistas. Deixaram a igreja congregacional
Isso foi o caso de muitos homens, mas eu quero destacar aqui especialmente um deles, chamado Luther Rice. Ele vai ao encontro do Dr. William Carey na Índia, e ali ele, então, decide retornar da Índia para os Estados Unidos, para a América do Norte, né? Precisa fazer aquela travessia. Você tomar ali o mapa mundi, você vai ver que eles estão ali na Índia, ali no Oriente Médio, por ali, naquela região próxima daquilo ali. Ele precisa, então, retornar pelo Atlântico, passando pelo Brasil, até chegar na América do Norte. E o Luther Rice, que era um congregacional, mas havia se convertido à Igreja Batista naquele momento, ele volta para buscar recursos financeiros para missões, mas também para se desligar oficialmente dos congregacionais. Ele foi um homem muito honrado, ele foi enviado pelos congregacionais, mas como não era mais congregacional, por motivo de consciência, ele volta à América para dizer, olha, eu não faço mais parte, agradeço vocês, o amor de vocês, mas eu reconheci que os batistas estão corretos quanto à questão do batismo. Só que quando ele está voltando, o seu barco, o seu navio, aporta no Brasil. E no Brasil, Luther Rice começa a examinar a terra. Ele passa alguns dias no nosso país, ele examina, ele fica na casa do embaixador dos Estados Unidos, ali no Brasil, e passa 2 meses no nosso país. E ele, então, examina a terra. O interesse do Luther Rice é fazer missões no Brasil. Quando ele aporta no Brasil, o Brasil enche seus olhos, e ele quer, então, levar missionários para o Brasil. Ele chega a cogitar essa possibilidade. E o Luther Rice, pessoal, foi um missionário calvinista, altamente calvinista. Então, eu não estou dizendo isso para vocês chutando, eu estou dizendo isso baseado na biografia de Luther Rice. Então, tem muitos livros que falam do Luther Rice, as próprias obras, poucas, mas há obras do Luther Rice, aonde ele apresenta isso, suas cartas, suas correspondências, etc. Luther Rice foi um defensor da doutrina da predestinação, conforme a posição clássica reformada do calvinismo. E aqui está ele, um batista, no Brasil, examinando a terra. Depois ele volta para os Estados Unidos. Logo em seguida, os batistas do Sul mandam para o Brasil um homem chamado Theophilus Brantley Jr., William Theophilus Brantley Jr. Esse Theophilus, eu entrei em contato com a família dele nos Estados Unidos, quando estava escrevendo esse livro aqui. Esse livro aqui saiu no ano de 2010. Quando eu estava preparando esse material, eu entrei em contato com a família desse homem, localizei a sua família, e eles mandaram um e-mail para mim, contando um pouco da vida dele, e uma foto dele, tá? Inclusive a foto está aqui no livro, eu coloquei essa foto no livro. E esse é um outro homem cujo coração ardia para fazer missões, e também era um homem de convicções teológicas calvinistas. Este é mais um que olhou para o Brasil, mais um batista que também cria na doutrina da predestinação. Por fim, só Jefferson Bowen, de fato, foi o primeiro missionário a ser enviado para o Brasil. Mas eu quero mais uma vez lembrar, Jefferson Bowen, Thomas Jefferson Bowen, foi o missionário enviado pelos batistas do sul dos Estados Unidos, aquela convenção batista calvinista, fundada lá pelos batistas calvinistas. Esse homem vem para o Brasil, ele estava na África, depois ele é enviado para o Brasil, e no Brasil ele passa menos de 1 ano. A sua missão, ela, em termos de conversões, ela não teve números conhecidos, convertidos, não sabemos porque ele pregou para os negros escravos no Brasil, uma tribo de negros Yoruba, que era a tribo que ele teve contato na África. Então, ele conhecia muito bem a língua Yoruba. Nós não sabemos se esses negros se converteram ou não. Não temos conhecimento disso. Mas o retrato que se faz desse homem, pelos historiadores brasileiros, inclusive o José Reis Pereira é um deles, é um retrato muito negativo. Porque, veja bem, o olhar dos batistas contemporâneos no Brasil é um olhar numérico. Se não há conversão, o sujeito é um mau missionário, é um mau pastor. Se não há números, Deus não está com esse homem, a obra não é feita. Gente, não é isso que a Escritura diz. Bom, mas isso é outra história.
O Jefferson Bowen escreveu várias cartas para a junta de Richmond, lá nos Estados Unidos, um departamento missionário da Convenção Batista do Sul. E essa troca de correspondência do Bowen é muito interessante, porque nessas cartas ele apresenta um pouco da sua perspectiva com relação ao Brasil. E numa dessas cartas ele diz literalmente que no dia que Deus quiser, Deus vai salvar os brasileiros ali, enviando o seu Espírito Santo, e que a obra será feita. Ele diz isso com entusiasmo, na expectativa de que os batistas acreditem nessa obra, os batistas americanos, acreditem nessa obra que está sendo realizada no Brasil. O Bowen foi um verdadeiro herói entre os batistas, entre os missionários batistas. Pena que ele é tão mal visto na nossa historiografia. É uma pena isso. A única pessoa que escreveu sobre o Jefferson Bowen e realmente deu valor àquele grande homem foi Betty Antunes. Ela escreveu o livro Centelha em Restolho Seco, um livro que foi publicado pela editora Vida Nova, é um calhamaço, quase 1000 páginas, falando sobre os batistas no Brasil, e nessa grande obra, a Betty Antunes, ela dá muito espaço, ela conta a história detalhada do Jefferson Bowen. Então, ele foi honrado na história, quando muitos historiadores o desonraram e não deram crédito algum para ele. O próprio José Reis Pereira escreve só meia página sobre ele, e ainda são páginas críticas sobre o Jefferson Bowen. Mas aqui está mais um homem que também era batista calvinista. Mais um homem que declarava a doutrina da predestinação como a verdade das Escrituras. Então, veja, eu estou citando aqui os 3 primeiros batistas que pisaram no nosso país. Luther Rice, o Theophilus Brantley Jr. e agora o primeiro missionário, Jefferson Bowen, Thomas Jefferson Bowen. Todos eram calvinistas, pessoal. Todos eram batistas, e todos eram batistas calvinistas. Mas as pessoas no Brasil geralmente têm como o grande missionário brasileiro William Bagby. E ele, de fato, foi um missionário especial no Brasil, apesar dos demais. Ele foi um missionário que teve muito as mãos usadas por Deus para que o trabalho dos batistas se propagasse no Brasil. Mas quem foi William Bagby? As pessoas, os batistas no Brasil honram muito esse homem, sem saber as origens desse homem, a doutrina que esse homem defendeu. Bagby, meus irmãos, foi um batista calvinista. Mais do que isso, toda a descendência de Bagby, William Bagby, seus pais, seus avós, descendem de calvinistas. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente um trechinho de uma obra do Reis Pereira. Esse aqui é um dos livros que eu vou indicar mais tarde. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês. Ele vai falar aqui sobre William Bagby, William Buck Bagby. E ele diz o seguinte: William Bagby nasceu no Texas no dia 5 de novembro de 1855. Do lado materno, prestem bem atenção, descendia de huguenotes franceses. Ora, quem são os huguenotes franceses? Os huguenotes franceses são os calvinistas franceses. Huguenote é sinônimo na França de calvinista. Bagby descendia de calvinistas. Toda a sua linhagem materna era huguenote, era calvinista. Será que esse homem aprendeu num berço, na sua família? Mas veja mais, ele continua, e mais adiante ele diz o seguinte: William Bagby matriculou-se na Universidade de Waco e se tornou o primeiro aluno do Departamento de Teologia da universidade, cujas aulas eram ministradas pelo doutor B.H. Carroll. Quem foi o doutor B.H. Carroll? Quem foi esse teólogo? Esse foi mais um teólogo batista calvinista. Mais um dos teólogos que defendeu a doutrina da predestinação. E esse homem foi professor do missionário William Bagby. Ele estudou, como Paulo esteve aos pés de Gamaliel, William Bagby esteve aos pés de B.H. Carroll. Então, veja, esse homem, irmãos, ele não só vem de uma família de huguenotes,
ele não só está no meio dos batistas do sul dos Estados Unidos, ligados à Convenção do Sul dos Estados Unidos, que é uma convenção de batistas calvinistas, como teve aulas num seminário calvinista, cujo professor, B.H. Carroll, era um professor calvinista. Então, meu Deus, como negar que William Bagby não era um calvinista? Esse homem devia ser um ponto fora da curva, porque ele passar por tudo isso e depois ser um arminiano, não ser um calvinista, é algo extraordinário, demais para acreditarmos. Ele foi casado com uma mulher chamada Anne Luther Bagby. Ora, Luther, do sobrenome da Anne Bagby, vem de Lutero. Então, essa é uma homenagem, claro, ao reformador Martinho Lutero. Agora, você imagina, a filha que recebe da família uma homenagem ao nome do reformador Lutero, obviamente nasce num berço protestante, num berço cuja a honra dada ao reformador Lutero é inquestionável. Agora, veja o que diz a biografia dela. Anne Luther Bagby nasceu em 1859, morreu em 1942, também descendia de huguenotes franceses. Ora, esta mulher, a esposa de Bagby, também descendia de calvinistas. Sua família, seus pais, avós, também eram calvinistas. E ela casa com William Bagby porque o seu pai, o pai de Anne Luther Bagby, estava ligado ao seminário calvinista em que o William Bagby estudou, a Universidade de Baylor. Mais tarde, a Universidade de Waco se tornou um braço da Universidade de Baylor. O pai desta mulher era ligado a essa universidade. Veja só, o autor diz assim: sua mãe, Anne Luther, deu à filha o seu nome com uma terminação francesa, numa espécie de homenagem aos seus antepassados huguenotes. Gente, negar isso é simplesmente ser desonesto com a história, com a verdade. Esse casal, não apenas o William Bagby, mas a sua esposa também, todos eles tinham uma persuasão calvinista familiar. Seus pais, avós, sua família, a família de Bagby, o missionário, a família de Bagby, sua esposa, todas as duas famílias vinham de uma herança calvinista. Estudaram em seminários cuja a teologia era teologia calvinista. Estão ali entre os batistas do Sul, cuja teologia é calvinista. Então, como negar isso? Como negar que William Bagby não era... Como negar o calvinismo de William Bagby? Diante de tantas evidências como essa que eu estou apresentando para vocês. Isso é claro que fica inviável. Não dá para entender isso. Agora, veja, o próprio... eu vou falar sobre isso mais adiante, sobre a fundação das igrejas. Vamos aguardar um pouquinho. Mas deixa eu falar de um outro missionário que veio ao Brasil quase na mesma época do William Bagby. É o Zachary Taylor. Zachary Taylor. O Zachary Taylor também era um missionário de persuasão calvinista, doutrina calvinista, um missionário batista. Ele estudou na Universidade de Waco, a mesma do William Bagby. Ele teve a mesma instrução teológica que o William Bagby. E depois ele foi para o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, o seminário fundado por James Boyce, o calvinista, autor da teologia sistemática, que agora nós temos aqui em português. Essa aqui, né, veja o que fala essa teologia sistemática sobre a doutrina da predestinação e o calvinismo, que é um batista que está escrevendo isso, é o fundador do seminário que está escrevendo isso. Veja o que ele diz acerca do calvinismo. Esse homem, o Zachary Taylor, estudou no seminário do James Boyce, o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, que é o maior seminário do mundo, o maior seminário evangélico do mundo, é o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, os primeiros missionários que vieram para o Brasil eram batistas calvinistas, e isso não pode haver a menor sombra de dúvidas quanto a essa questão. Agora, veja que interessante, pessoal. Quando a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista foi fundada na Bahia, essa igreja adotou
a Confissão de Fé de New Hampshire como seus artigos de fé. Ou seja, aquela igreja subscreveu aquelas doutrinas que estão na Confissão de Fé de New Hampshire como sendo as suas doutrinas. E a Confissão de Fé de New Hampshire é uma confissão de fé calvinista. Vejam o artigo sobre a eleição. Vejam o que aquela confissão diz. Agora vai sair um livro, em breve, um livro no Brasil, escrito pelo Dr. Thomas Nettles, publicado no Brasil pela Pronobis. Eu estou adiantando uma informação de ouro aqui, que será um comentário histórico-teológico da Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Vocês vão ter acesso em breve a esse material, vocês vão ver se esta confissão de fé é ou não é rigorosamente calvinista, apesar de ser um resumo da doutrina, mas é rigorosamente calvinista. Agora, veja só, quando os batistas fundaram a primeira igreja batista do Brasil, na cidade da Bahia, eu estou falando dos batistas, colocando o pessoal de Santa Bárbara do Oeste, os ingleses, os americanos que vieram por causa da guerra, de lado agora, olhando apenas para esse movimento que foi iniciado com William Bagby e o pessoal da Junta de Richmond aqui no Brasil. Agora veja o que diz William Bagby, o missionário predileto do Brasil, sobre a fundação da primeira igreja batista do Rio de Janeiro agora. Veja, ele escreve uma carta para o secretário da Junta de Richmond, chamado Dr. Tupper. Ele diz assim: prezado Dr. Tupper, terás prazer em saber que a primeira igreja batista do Rio de Janeiro foi organizada no último dia do Senhor. Nós nos organizamos com 4 membros e adotamos os artigos de fé da Filadélfia. Gente, os artigos de fé da Filadélfia ou são os artigos da Confissão de Fé de New Hampshire, ou trata-se da Confissão de Fé Batista de 1689, porque quando ela vai da Inglaterra para os Estados Unidos, para Filadélfia, ela recebe na Filadélfia o nome Confissão de Fé da Filadélfia. Acontece que a Confissão de New Hampshire também é uma confissão da Filadélfia. New Hampshire é na Filadélfia. Provavelmente o William Bagby está se referindo à Confissão de Fé de New Hampshire, uma confissão de fé calvinista. Se for a outra, mais ainda, mais calvinista ainda, mais claramente ainda. Mas note, pessoal, todas as igrejas, inclusive a própria Convenção Batista do Brasil, fundada em 1907, adotava e reconhecia a confissão calvinista de New Hampshire como uma confissão oficial das igrejas batistas em solo brasileiro. Ganhou um novo nome essa confissão no Brasil, mas se trata literalmente dos mesmos artigos de New Hampshire. Isso não pode ser negado porque é fato histórico e prevaleceu entre os batistas do Brasil por 100 anos. Essa confissão caiu em desuso em 1986 apenas. Em 1986. Até então, esta confissão foi a confissão adotada no Brasil e cujas igrejas eram fundadas subscrevendo esse documento calvinista. Não há como fugir dessa realidade. Não temos como negar isso. Se formos honestos com a história, precisamos reconhecer que os batistas no Brasil têm origem calvinista. Negar isso é ir contra as evidências históricas. É realmente negar a documentação, negar a história desse grupo. Agora, é interessante, pessoal, que a Convenção Batista no Brasil, ela também reconhece esse documento, adota esse documento. Todas as igrejas, gente, eu estou falando aqui, não é uma hipérbole, todas as igrejas batistas no Brasil só poderiam ser fundadas e reconhecidas na Convenção Batista Brasileira se adotassem o documento Confissão de Fé de New Hampshire, a Confissão de Fé Batista do Brasil, na época.
senão não eram reconhecidas como uma igreja batista regular, ou seja, uma igreja batista reconhecidamente batista. Perceba que o calvinismo, essas doutrinas, não só o calvinismo, mas, claro, o calvinismo também fazia parte daquilo que caracterizava uma igreja batista regular. Negar isso significa negar um dos princípios, uma das características, um dos distintivos dos batistas. A Convenção Batista Brasileira reconheceu isso no passado. Talvez hoje não mais, mas no passado sim. Isso está nos documentos, no Jornal Batista, em toda parte. Impossível negar essas informações que eu estou passando para vocês. O Seminário Batista do Sul do Brasil, primeiro seminário batista brasileiro, Seminário Batista do Sul do Brasil, foi fundado sob os auspícios da mesma declaração de fé do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. O Seminário Batista do Sul no Brasil, na verdade, ele é no Rio de Janeiro. Ele ganhou esse nome do Sul, mas ele está no Rio de Janeiro. Primeiro Seminário Batista brasileiro. E qual era a declaração de fé desse seminário? Era o Abstract of Principle, ou o resumo dos princípios, que é o mesmo documento de fé calvinista usado até hoje no Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Olha, eu sinto muito para quem nega que os batistas são calvinistas. Eu sinto muito mesmo, mas vocês vão ter que engolir essa informação, vão ter que conviver com isso, podem negar essa informação, podem não ser calvinistas hoje, mas olha, é provocar, na verdade, um tumulto à toa, negar fatos históricos. Você não precisa negar que os batistas eram calvinistas. Conviva com essa realidade, entre os batistas no Brasil, sempre houve calvinistas, depois vieram os arminianos, por um tempo conviveram juntos ali, algumas igrejas eram arminianas, outras calvinistas, mas de um tempo para cá, ser calvinista significa ser um herege que tem que ser queimado, expulso da Convenção Batista Brasileira. Eu conheço muitos irmãos meus, amigos pastores, que foram expulsos da convenção, que foram perseguidos, foram linchados, na verdade, porque eram calvinistas. Eu conheço pastores que foram recusados de fazerem o próprio concílio, porque eles eram calvinistas. Eu conheço pastores que até hoje, nunca passaram pelo concílio, porque temem ser reprovados, porque são, na verdade, avisados com antecedência, porque são calvinistas. Gente, isso é, na verdade, uma perseguição desleal. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte: olha, por que vocês são calvinistas? Porque vocês não vão para uma convenção calvinista, como se nós, os calvinistas, tivéssemos mudado. Gente, nós estamos lutando pela nossa herança, pela nossa identidade histórica. Não estamos pedindo que ninguém deixe a Convenção Batista Brasileira, mas que reconheça isso. Isso é um fato histórico, pessoal. Isso não é motivo de lutas, brigas, disputas. Não. Há possibilidade de conviver aceitando os fatos históricos. Bem, tem muita informação, muitas outras informações acerca disso que eu não vou trazer para vocês agora, estão nas minhas aulas no CHTB. Mais uma vez, eu quero convidá-los a assinar o nosso curso, pessoal. Assinem o CHTB, você vai pagar R$50 mensal e vai ter acesso a um número de aulas muito grande. Até agora, são 123 aulas. Esta semana, uma nova aula já entra no CHTB, a aula de número 124. Então, toda semana uma nova aula e você ainda tem acesso a todo o conteúdo gravado no CHTB. Se você preferir, você pode adquirir os módulos específicos. Nós temos vários módulos. Você não quer assinar o curso inteiro, mas você quer adquirir um certo módulo, um assunto específico. Vai lá, tem a possibilidade de você comprar apenas o módulo que você deseja. Então, é isso. Bom, agora eu quero falar com vocês, pessoal. Esse aqui é o nosso último momento, o nosso programa está quase terminando, mas eu quero falar com vocês hoje sobre livros, tá? Eu quero começar apresentando a vocês a lista de livros da editora Teófilos. A editora Teófilos, que também já nasceu grande, ela publicou materiais aqui
formidáveis que nós precisamos ler, devorar esse material. Eu vou fazer uma leitura do que já está publicado e daquilo que vem por aí, na editora Teófilos. Vamos lá. Calvinismo Explicado. O Calvinismo Explicado é o livro do Francisco Tourinho, já foi anunciado aqui. O Calvinismo Explicado, Teontologia, Providência e Decretos. É o livro que trata sobre esse tema, né, que é um dos primeiros temas da Confissão de Fé Batista de 1689. Inclusive, o Tourinho cita a Confissão Batista de 1689 no seu livro, aqui, o Calvinismo Explicado. E breve está saindo o volume 2, a continuação desse material. Vamos todo mundo pressionar o Tourinho aí para ele fazer logo esse livro, porque se for tão bom quanto o primeiro, vai valer muito a pena. A editora Teófilos também lançou a coleção de escritos do Teodoro Beza. Esse material aqui, pessoal, coleção de escritos do Teodoro de Beza. Esse Teodoro de Beza foi um grande reformador ao lado de Calvino, e está aqui o material do Teodoro Beza em português, aqui saindo pela editora Teófilos. Também a doutrina da predestinação absoluta, de Jerome Zantius. Nós vamos fazer algumas lives posteriormente sobre esse livro. Isso aqui é um tijolaço na cara dos arminianos, pessoal. Eu estou falando isso com um tom de brincadeira, claro, mas o que o Zantius apresenta aqui de argumentação, gente, é indefensável, irrefutável. É uma teologia tão firmada nas Escrituras que não há como sair da armadilha que os Zantius prepara aqui para aqueles que negam a verdade. Também outro livro, Justificação, o Núcleo da Fé Cristã, do Daniel Branco. Eu não conheço ainda esse livro, não tenho ele aqui comigo, mas vou receber esse livro em breve. Também, esse aqui está no forno, está chegando, o livro Da Predestinação Eterna, uma resposta a Pídios, de João Calvino. É um livro certamente apologético, onde o Calvino vai defender a ideia da predestinação eterna, respondendo a um dos opositores da época a essa doutrina. Então, mais um tesouro aqui de teologia na pena de João Calvino. Eu gosto muito dos livros que são respostas, porque além de ser um livro de teologia densa, ele vai respondendo argumentos que procuram confrontar a doutrina. Então é muito bom, para mim, livros que são respostas, eu gosto demais de material dessa forma. Também tem aqui o Tratado Cristão sobre a maneira e ordem da predestinação, do puritano William Perkins. Gente, isso aqui é um tesouro. Esse livro me parece que também está saindo, está no forno, está cheirando, né? Não saiu ainda. Mas o William Perkins, quem conhece as obras do Perkins, alguns escritos do Perkins, inclusive a editora PES, me parece, se eu não estou enganado, publicou agora um calhamaço com as obras do Perkins, né? E aqui o Tourinho, na sua editora, ele está trazendo esse tratado sobre a ordem da predestinação, escrito pelo puritano William Perkins. Vamos aguardar esse material, que também é muito desejado. Outro livro, A Soberania de Deus e o Coronavírus, de Amadeu Leandro. Eu também não conheço ainda o livro do Amadeu Leandro, espero recebê-lo em breve e, quem sabe, comentar aqui com vocês essa obra. É uma leitura interessante, é uma leitura importante para o momento que nós estamos vivendo, né? Momento de pandemia, momento em que o coronavírus tem tragado muitas vidas, e aí, de onde veio esse vírus? Ele veio das mãos de Deus. O Amadeu certamente vai trabalhar sobre essa perspectiva, já que o livro é A Soberania de Deus e o Coronavírus. Próximas publicações da editora Teófilos. Tribunal dos Gentios, por Teófilos Gale. Não conheço esse Teófilos Gale, e nem tampouco sua obra, né? O Tribunal dos Gentios, mas já fiquei muito curioso pelo título aqui. Outra obra interessante que está chegando, Os 5 pontos da graça e predestinação, defendidos e definidos contra arminianos remonstrantes. O livro é de William Twice. Esse William Twice foi presidente da Assembleia de Westminster. Portanto, é um teólogo
considerável do século XVII. Olha, gente, muita coisa boa chegando aqui pela editora Teófilos. Parabéns, Tourinho, pela publicadora, parabéns pelos livros já lançados, parabéns pelas obras escolhidas e que estão chegando em português aqui para o público brasileiro. Excepcional, excepcional. Bom, eu quero encerrar indicando esses livros para vocês aqui, já que falamos hoje sobre batistas no Brasil e calvinismo, etc., eu quero apresentar alguns livros para vocês. Primeiro é esse aqui. Esse livro é um livro de história dos batistas no Brasil, é o livro do José Reis Pereira, que foi um historiador batista brasileiro. O livro do Reis Pereira é muito bom. Não, temos que tirar o chapéu, apesar da discordância em alguns pontos que temos dele, mas o livro traz uma riqueza de informação e é indispensável para quem quer estudar o desenvolvimento dos batistas no Brasil, especialmente dos anos posteriores ali à sua chegada. Tanto as instituições que os batistas fundaram, como escolas, creches, seminários, as igrejas que foram fundadas, os missionários que vieram ao Brasil ao longo deste século. Então, é um livro importantíssimo para quem está estudando os batistas no Brasil, gente. Esse livro aqui é aquele livro que não pode faltar na biblioteca de um batista. Seja ele calvinista, arminiano, isso não importa aqui. Esse livro tem que estar presente, tá? Para estudar esse ponto. Eu também quero aproveitar aqui e indicar o meu livro. O livro História dos Batistas, uma história de Campo Maior. Esse livro, pessoal, foi o meu primeiro livro, meu primeiro escrito publicado. Ele saiu no ano de 2010, portanto, ele tem 11 anos de publicação. Eu estou pensando em lançar uma segunda edição no futuro, não agora. Pensei em lançar nos 10 anos do livro, não deu, e agora não sei se vou lançar agora, nos próximos anos, mas eu pretendo um dia trabalhar nessa obra e lançar uma segunda edição revisada. Esse livro, ele conta a história dos batistas nesta cidade de Campo Maior, como os batistas chegaram aqui. E o que é interessante nessa história do livro é que o primeiro convertido batista foi convertido por meio da pregação dos missionários americanos que estavam no Brasil, e usando o Jornal Batista. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente, deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu encontrar eu vou ler, senão vai ficar para uma outra oportunidade. Mas deixa eu ler tá aqui. Deixa eu ler para vocês rapidamente um texto do Taylor, que foi um missionário, W.C. Taylor, um missionário americano no Brasil. Ele escreveu muito para o Jornal Batista. Se você vasculhar os arquivos do Jornal Batista, você vai encontrar muito material do William Taylor, do W.C. Taylor. Então, em 1947, de dezembro de 47 até janeiro de 1948, no Jornal Batista, o Taylor escreveu muita coisa relacionada sobre a doutrina do livre-arbítrio e da predestinação. Eu recortei um pontinho para vocês entenderem uma coisa aqui que ele fala sobre a eleição. Ele diz assim: é fútil dizer que Deus escolheu aos que o tiveram escolhido, ou que faz sua escolha depois da escolha humana da salvação. Isto reduz o Deus da eternidade a um Deus de palanque e nega a veracidade de muitas escrituras. Deus não é mero carimbo para o apoio de decisões alheias. Ora, isso aqui é uma afirmação forte da soberania de Deus na eleição e na escolha de homens. Sem obras, sem fé prevista. É o que o Taylor está dizendo ali. Outro livro, o último da noite, que eu quero indicar para vocês, é esse aqui. Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Olha, esse livro aqui é editado pela Fiel, a editora Fiel. Esse livro, ele traz um resumo. Na verdade, ele começa apresentando uma breve biografia com alguns recortes de livros e de escritos de alguns batistas, calvinistas, homens famosos, reconhecidos na história, e, sem sombra de dúvidas, aqui está um recorte que vai provar de uma vez por todas que aqueles personagens que às vezes são questionados, são usados por arminianos, batistas, aqueles personagens são calvinistas.
E os textos deles estão aqui. Esse livro é importante para quem estuda a doutrina da eleição. A outra parte do livro, o autor vai tratar de responder argumentos contrários à doutrina da eleição. Por exemplo, a questão da evangelização. Batistas não evangelizam porque são calvinistas. Ele vai mostrar muito pelo contrário. E ele vai, então, fazer, através da obra, um apanhado geral da veracidade da doutrina da eleição no meio dos batistas. Esse livro é fantástico, eu não sei se ele ainda está sendo publicado pela editora Fiel, né? Mas ele, de fato, é um livro que diz muito. Olha, coincidentemente, eu achei aqui uma página, olhando aqui o livro, que fala, um dos biografados é B.H. Carroll, o professor de William Bagby. Veja o que diz aqui o Robert Self, que é o autor do livro. Ele diz o seguinte: B.H. Carroll nasceu em 1843, morreu em 1914. Foi fundador e primeiro presidente do Seminário Batista do Sudoeste. Converteu-se em 1865, Parará, e aqui tem então uma citação, veja, citação palavras do B.H. Carroll. A última cláusula de Atos 13, 48, que diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, requer alguma explanação. Quando eu era jovem e não tinha ainda absorvido a doutrina da predestinação, eu queria que a passagem dissesse: e todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Talvez seja assim que você queira interpretar esse trecho. Mas o irmão Brodos, outro batista calvinista, disse: deixe que as escrituras digam o que elas querem dizer. Deixe a passagem como está. A ordenação precede a vida eterna. A ordenação para a vida eterna acontece na eternidade. Paulo, em Romanos 8, dá-nos a ordem dos acontecimentos. Muitas pessoas modernas não acreditam no que ele diz. Raramente ouvimos alguém pregar um sermão sobre esse assunto. Uma vez ouvi um pregador eloquente declarar: simplesmente não posso crer nisso. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Ora, a justificação ocorre no momento da fé. Por isso, se a passagem não dissesse: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, a cadeia de acontecimentos apresentada por Paulo seria despedaçada. Fixe na mente que a salvação começa em Deus e não no homem. Palavras do professor de teologia de William Bagby, o missionário batista brasileiro, um dos grandes missionários batistas brasileiros. E com essa citação, pessoal, vamos terminar o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Na próxima segunda-feira vamos voltar com mais um assunto bem interessante, bem importante, acerca dos batistas. Deus abençoe todos vocês e até a próxima segunda. Eu vou responder os comentários em seguida, porque o nosso tempo já estourou muito aqui. Mas um grande abraço a todos vocês.